Nós temos aqui uma dúvida do Darlan Miranda. Ele pergunta: como desabilitar botões dentro de uma planilha por perfil de usuário, onde somente o usuário master poderá salvar, incluir e editar, e usuários comuns só poderão fazer consulta. Então eu criei aqui rapidamente dois formulários, duas planilhas aqui. A Plan 1 tem aqui os usuários e as senhas e o tipo de usuário. Nós temos o tipo administrador e o tipo comercial. Então aqui no meu código eu tenho o user form 1, que tem o botão editar e o botão consultar. Tenho também o formulário FRM início, que tem aqui as caixas de texto de nome de usuário e senha e o botão entrar. Eu vou dar aqui um duplo clique no botão entrar. Aqui eu já preparei o código. Nós começamos com lim valendo 1, call valendo 1. Vou percorrer aqui a planilha 1, sempre na coluna 1 e de linha a linha, enquanto houver dados lá na planilha 1. Ou seja, vou ficar aqui percorrendo sempre a primeira coluna, enquanto houver aqui usuários, ele vai ficar percorrendo. Aí eu vou perguntar o seguinte: se lá na planilha, na linha em que ele estiver, na coluna 1, o dado que estiver lá for igual ao txt usuário, e também vou perguntar se lá na mesma linha que ele estiver, agora na coluna 2, o dado que estiver lá for igual ao txt senha, então ele vai copiar o dado que está lá na coluna 3 da Plan 1 para a Plan 2, na célula da linha 1 e da coluna 1. Então o que ele está fazendo aqui é o seguinte: ele vai percorrer aqui. Se o usuário que está lá na caixa de texto, txt usuário, for igual a esse aqui, aí ele vai verificar se a senha que está lá na caixa de texto, txt senha, é igual a essa aqui. Se for igual, ele vai pegar esse dado aqui, que é o tipo de administrador, e vai copiar para a Plan 2 aqui na célula A1. Além de fazer isso, ele vai descarregar, ou seja, fechar o formulário FRM início e vai mostrar o user form 1. Aqui então o valor de lim vai aumentando até que não tenha mais usuários lá na Plan 1. Agora aqui no user form 1 eu tenho aqui o botão editar, tenho o botão consultar. Vou dar um duplo clique aqui no fundo do user form 1 e aqui no evento initialize do user form coloquei o seguinte código: ele vai verificar lá na Plan 2, na célula A1, se está escrito ADM, ou seja, se aquele usuário que acabou de entrar é do tipo administrador. Se for, o botão editar vai ficar visível. Se o usuário não for administrador, o botão editar não vai ficar visível. Então vou voltar aqui no FRM início e vou executar esse formulário. Então eu vou entrar aqui como João Marcos. Então vou escrever nome de usuário João Marcos. Vou colocar a senha dele, que é 13 14 115, e vou entrar. Como o João Marcos não é um administrador, então aqui o botão editar não ficou visível para ele. Então está aí, Darlan. Espero ter respondido a sua dúvida. Caso tenha algo que não ficou claro, entre em contato novamente.